Oi, gente, meu nome é Carol. E meu nome é Rai. E hoje a gente vai reagir a o quão grande foi Ronaldo Fenômeno Em 4K. em 4K. Qualidade. Por quê? Porque a gente já trouxe vários jogadores, né? E nunca tínhamos trago o Ronaldo, né? Que é um dos maiores do Brasil e sempre vai ser uma lenda aí, né? Pra nós brasileiros. Então, verdade. vocês pediram pra gente trazer de mais jogadores, né? A gente já trouxe Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Lamine Yamal, Ibrahimovic, um monte. Mas faltou o Isso. Ronaldo. Eventualmente vai trazer o Pelé também, né? A gente também quer trazer do verdade. Pelé. E é isso, bora lá. Vou Que é um trazer do vídeo- Maradona. Isso é da Maradona hora. também vai ter. Mas é isso, é um vídeo longo. Mas vamos ver aí quão grande foi Ronaldo Fenômeno. Vamos ver. R9. R9 or Wayne Rooney? R9. R9 or Drogba? R9. R9 or Suarez? R9 deve ser a R9. camisa dele. É, Ronaldo ele deve definiu. ser no... Acho que é isso mesmo, era o apelido dele, Camisa R9. 9. Era isso mesmo. Phenomenal. He was not playing for. He was football because Ronaldo everybody wanted phenomenal. to be him. Ronaldo. Cristiano Ronaldo or R9 Ronaldo? R9. R9 or Ruud van Nistelrooy? Porque We don't Ronaldo need é o to do this Cristiano because Ronaldo. R9 É. Ai, por isso que eles falam... É, o CR7. R9. É que ele sempre coloca o número da camisa assim, né? Pra tipo. better than Cristiano Ronaldo é camisa 7? Deve ser, né? CR7. Faz sentido. Não sei por que esse. Deve ser. Até porque o Neymar também tem, tipo, acho que é N10, NJ10 também. N10. O Neymar tem um negócio verdade. desse também. Deve É, ser, o CR7. Sabe, no Faz início sentido. da carreira dele, talvez, ele ficou famoso na camisa 7. É, faz sentido. Assim como o Ronaldo também ficou famoso pela camisa 9. Não sei, na verdade. Deve ser, Alguém imagino. vai explicar pra gente nos comentários. É. Com certeza. Ronaldo. R9. R9 or Ruud van Nistelrooy? We don't need to do this because R9 is better than everybody. So Mejor Ô, jugador louco. brasileiro que has entrenado. Ronaldo. Nazario. Que jugador. Nazário? É, sobrenome. Mas antes de chegar a esse patamar quase místico no futebol mundial, Ronaldo dava os seus primeiros passos em um grande clube brasileiro, o Cruzeiro. Agora, como eu sei que esse início da carreira dele você já escutou no mínimo 1 milhão de vezes por aí, eu vou fazer bem mais rápido. Acompanha comigo. Mas nunca Nascido ouvi. em Itaguaí, no dia 18 de dezembro de 1976, R9 foi criado no bairro Bento Ribeiro, onde teve uma infância complicada, como todo garoto normal de bairros pobres do Rio de Janeiro. Mas como ele não tinha as condições financeiras para arcar com a condução da sua casa até as categorias de base do clube, ele acabou optando por jogar bem mais próximo de sua casa. E o clube sortudo da história foi o São Cristóvão. Até que um belo dia normal de treinos por lá, Jairzinho, esse mesmo que você tá pensando, mano, o lendário atacante brasileiro. Então, ele resolveu ir assistir aos treinos do São Cristóvão e acabou se impressionando com o talento do Ronaldo. Na mesma hora, ele já quis saber quem era o moleque e quanto ele custava. Porque naquela época, os empresários praticamente compravam o Tá jogador, quente. sabe? Não é como hoje em dia que eles têm que negociar com os clubes e tudo mais. Então sim, era bem diferente do que nós temos hoje. E pra você ter noção, cara, Jairzinho adquiriu o passe do Ronaldo por $10 mil. Não Nossa. preciso nem falar que foi um dos melhores Na época, investimentos da pechincha. história do futebol, né? Então. Mas caso você não faça nem ideia do quão bom foi isso, cara, acompanha o vídeo que você vai ver que, mano, $10 mil no Ronaldo naquela época era troco de pinga. E logo depois de adquirir o Então, seu troco passe, de pinga. Jairzinho já tratou de encaminhar o atacante para um grande clube brasileiro, o Cruzeiro. E bom, foi a partir daí que o Ronaldo começou a dar os seus pitacos no futebol brasileiro. R9 fazia sua estreia no futebol profissional enfrentando a Caldense no dia 25 de maio de 1993. E cara, o Cruzeiro não tinha nenhuma intenção de já relacionar Ronaldo para os jogos do time profissional. Só que nos treinamentos ele era tão assustador, mano, e já se dava tão bem, mesmo enfrentando jogadores com quase o dobro da sua idade, ficou praticamente impossível deixar ele jogando com os juvenis, o que levou ele a ser relacionado ainda com 16 anos. E é aí que a gente chega na tal partida contra a Caldense, onde ele fez a sua estreia. E já na sua quarta partida no profissional, Ronaldo marcaria o seu primeiro gol, disputando um amistoso em Portugal. Esse gol saiu no dia 5 de agosto de 1993. A partida era contra o Belenenses em Lisboa. E o Ronaldo era tão impressionante, cara, que a torcida do clube português o aplaudiu de pé após o fim da partida. Da Agora, hora. se liga nisso aqui, mano. Tá Depois louco. desse jogo, o mundo abriu seus olhos para o jovem Ronaldo, já que ele recebeu a sua primeira proposta do futebol internacional. A Inter de Milão chegava com $500 mil de proposta para ter o passe de Ronaldo ainda com 16 anos. 50 vezes Nossa. mais do que Jairzinho havia pagado
2 meses antes para ter o passe do Ronaldo. E o Cruzeiro foi ousado, cara. Decidiu confiar na sua joia e negou a proposta, dispensando os $500 mil pelo Ronaldo. E eles fizeram muito certo, cara. Vendo o Ronaldo jogar ali todo dia na base, eles sabiam quão grande esse moleque seria. E que era só questão de tempo para que esses $500 mil subissem muito mais. E, cara, nesse mesmo ano, Ronaldo marcou 12 gols no Campeonato Brasileiro. E olha que ele só disputou 14 partidas, com destaque especial para uma de suas melhores atuações. Contra o Bahia, Ronaldo Fenômeno marcou 5 gols em um único jogo. Ainda no mesmo ano, Ronaldo foi artilheiro da Supercopa Libertadores Humilhou o Bahia. com 8 gols, sendo então convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira de futebol, ainda pelo Sub-17. No ano seguinte, Ronaldo continuava a assombrar o futebol brasileiro. Agora com 17 anos, a joia marcou 22 gols só no Campeonato Brasileiro, mano, sendo então o artilheiro da competição. O desempenho avassalador rendeu a primeira grande conquista para Ronaldo, já que ele foi convocado ainda menor de idade para disputar a Copa do Mundo de 1994. Eita! E bom, o resto é história. 94 a gente ganhou, né? Disparou completamente, a emoção realmente é muito grande. Ronaldo! Realmente é muita emoção e... Nossa, 40 microfones enfiados na câmera Ronaldo dele. não disputou um minuto sequer dos jogos daquela Copa. Mas, por outro lado, Romário estava vivendo seu auge físico e técnico, formando uma dupla de ataque letal com Bebeto e conquistando, após 24 anos de jejum, o tetracampeonato mundial para a seleção brasileira. Caraca. O próprio Ronaldo veio a dar várias entrevistas no futuro, onde ele diz o quão importante foi estar naquele grupo em 94. Porque mesmo que ele não tenha nem entrado em campo, só dele estar ali, junto com a delegação da seleção brasileira, de poder acompanhar de perto os treinos do Romário e do Bebeto, e principalmente de já ter a sensação de como é jogar uma Copa. Ele afirma com todas as letras que tudo isso foi essencial para que ele pudesse com ter um certeza. desenvolvimento melhor, tanto na seleção quanto na sua carreira por clubes. Aí hoje em dia por aqui, se o moleque já tá voando no seu clube, não pode convocar, não pode nem jogar. Se ele entra no jogo e já faz gol, o que ele merece no próximo jogo? Banco. Dá banco pra ele, não pode. A gente não pode. Farpas. Enquanto isso, o Ficou Lamine Yamal tá aí revoltada. desde os 16 anos acabando com jogos lá pela Espanha. O jovem Ronaldo ainda... Quem vai ajudar muito a Espanha a conseguir trazer essa Copa vai ser o Lamine Yamal, entendeu? Porque a Espanha vai lá e pega os maiores jogadores jovens pra seleção. O Brasil já não faz isso, né? Quantidade de jogador bom que a gente tem aqui, mas não tá na seleção, né? Não foi convocado. E com seus críticas, 17 vai anos, tomando. já era campeão do mundo Maiores com a seleção entendedores de brasileira. futebol. E é claro que as propostas não paravam de chegar na mesa do Cruzeiro. Até que teve um momento que já era impossível segurar o atacante ainda em solo brasileiro. E foi então que o PSV da Holanda efetuou a compra do brasileiro, com um pagamento de $6 milhões. O mesmo Ronaldo que há um ano havia sido comprado por 10 mil. por $10 mil, Pô, 10 estava mil, sendo tipo naquele assim. momento vendido por $6 milhões. Em um ano, se você caraca. sabe de algum moleque aí na sua rua que joga muita bola e ninguém conhece ainda, manda lá no meu Instagram, por favor. Mano, pior que eu fico pensando isso. Porque, cara, imagina a quantidade de jovem, de criança, de adolescente que joga muito futebol, mas não foi descoberto, tá ligado? Porque, sei lá, Exato. é muito numa comunidade, assim, muito pobre, ou, tipo, muito afastada, e no não meio é do descoberto. nada. Porque, assim, o Ronaldo foi descoberto assim, o Neymar foi descoberto assim. Todos esses talentos, assim, enormes que a gente tem foram descobertos por sorte, assim, né? Que vieram por de sorte comunidades mesmo. mais pobres, afastadas. Imagina a quantidade no Brasil, capaz do futebol, de talento que a gente não tem, que nunca é descoberto, cara. Que os moleques jogam bola desde cedo, tá ligado? Tipo assim, aqui do lado de casa tem um campinho que tem um monte de moleque. Todo dia estão jogando. Quem Sim. sabe um desses aí Com não pode certeza ser um deve ter próximo muito jogador talento. incrível, Assim, assim tá como o ligado? Neymar Só que a gente sabe. foi o grande talento da nossa geração, deve ter um monte de pessoas parecidas com o Neymar pelo Brasil. A gente 220 Exato. milhões de pessoas aqui. Com certeza É gente tem. pra caramba. E Com não, certeza tem não, pelo e não é menos uns descoberto, né? É bizarro pensar nisso. Pô, tá aqui, ó. Tô precisando fazer um negócio bom desse também, cara. Pelo amor de Deus. Ronaldo, então, deixava o Cruzeiro e o futebol brasileiro em agosto de 1994, tendo marcado 44 gols em 47 jogos, ainda aos 17 anos. E como eu sei que vocês adoram uma comparação, se liga nisso aqui. Lionel Messi, ainda aos 17 anos, tinha 9 jogos pelo Barça e 1 gol marcado. Cristiano Ronaldo tinha 31 jogos pelo Sporting e 5 gols marcados. Agora, a mais nova joia precoce do Barcelona, Lamine Yamal, tem 108 jogos e 24 gols. Já Ronaldo tinha... Cara, o Lamine Yamal é bizarro. 51 gols. Mas nada a comparar ao Também. Ronaldo. Tipo assim, Ronaldo, e o Pelé. é. Assim, também, eu acho também, tipo, é difícil comparar as épocas, que o futebol era muito diferente, né? Mas mesmo assim, pensa, o Messi tinha 1, o Lamine Yamal, 24. O Ronaldo tinha 51, o Pelé vai ter, tipo, 100, tá ligado? É, o Pelé vai ser 100, tipo, pô. Mas é...
É muito louco pensar, né, nisso. Aham. Obrigado. Mas também é o que falaram, tipo assim, é difícil comparar as gerações do futebol, né, que muda muito, né, de uma pra outra. Ah, com certeza. Tipo, a do Pelé pra do Lamine Yamal, por exemplo, é um outro futebol, né, São as quase regras, 3 décadas o que de diferença? Foi, muito tempo, mais né? eu acho que É mais? mais, porque Ela o jogava em Ronaldo que era ano? 90, Ronaldo há 3 É décadas. verdade. É verdade. Deve ser umas Ronaldo 40 é décadas, deve tá ser ligado? Uns uns 40 anos, assim. Porque o Ronaldo é 90, o Pelé é o quê? 70? 80? Ele tava em uma das Copas que a gente ganhou. É, eu mas sei é disso. bem antes. Do Cara, deve ser Pelé, 80, com eu chuto 80 80. jogos e 95 gols. Cara, o Pelé era surreal. Não, o Pelé não A ele gente era precisa um ver. meta-humano. A gente precisa ver o vídeo do Precisa ver Pelé, do mano. É, pode Que crer. isso. Isso, Pelé era muita apelação, mano. E se você tá achando pouca Pelé coisa era pra ser apelação. chamado de fenômeno, no PSV, Ronaldo mais uma vez brilhava, encantando a todos na Holanda e gerando ainda mais impacto no futebol mundial, com seus incríveis 54 gols em 57 jogos. Uma média de praticamente um gol por jogo. E, mano, mesmo com toda a dificuldade pra se comunicar em campo, e principalmente no dia a dia, né? Já que o Ronaldo não falava a mesma língua. E mesmo assim foi o suficiente pra que ele verdade. marcasse 30 gols. verdade, só ele no não campeonato devia saber falar nacional, inglês. Sendo o artilheiro da liga com 12 gols a mais do que o vice-artilheiro. Mas, cara, infelizmente, nem tudo eram flores para o nosso jovem fenômeno. Ainda em 95, os primeiros problemas que assolaram toda a sua carreira começariam a dar as caras. A primeira cirurgia no joelho ocorreria em fevereiro do ano seguinte, após uma ressonância magnética constatar inflamações nos joelhos e calcificação no direito. Esse Nossa. mesmo joelho, então, passou por uma raspagem na cartilagem. Pô, com 20 A recomendação anos, era muito médica foi de uma novo. recuperação lenta, mas no final de abril, Ronaldo já estava disponível. Só que aí, cara, a gente não sabe se foi realmente uma recomendação médica ou era só o técnico que estava de implicância com o Ronaldo. O que a gente Nossa. sabe mesmo é que ele estava cada vez mais no banco, o que claramente o incomodava. O que muita gente não sabe, mano, mas o Ronaldo naquela época já era muito fominha. E eu não tô falando fominha em campo, de não querer passar a bola ou algo do tipo, mas ele queria estar sempre jogando, sempre disputando as partidas. Se a gente for pegar a quantidade de vezes que ele jogou sentindo dor, tendo que aplicar injeção pra correr, fora a pancada de analgésicos que ele tomou durante toda a sua carreira só pra poder continuar Que em campo, isso. cara. E pensar que mesmo assim ele foi tudo que foi, né, velho? É, bizarro. bizarro. Cara, é fora da curva total. Lembra Até aquele que no ano do Cristiano seguinte, Ronaldo em que a gente 96 viu? Aquele vídeo do Cristiano Ronaldo, que ele se machucou muito feio em É. campo também, e ele continuou jogando. Tipo, é a diferença de jogadores que realmente amam jogar, sabe? A diferença é que o Ronaldo foi durante a carreira dele toda, né? O Cristiano foi aquele jogo. O Ronaldo foi a carreira dele toda. Que imagina, com 20 anos, no auge Pô, com dele, 20 anos. quando ele tinha acabado de ser contratado pelo time europeu, ter E problema já no começar joelho. a se lascar assim, E realmente, e eu vou tirar minha câmera, pera. Calma, voltei. Mas é. É que deixar ele no banco realmente no auge, mesmo a questão com dor, é complicado. Tipo, A questão como é que é- ele vai provar o valor dele? Ele fez tudo que fez, tipo, tipo assim, com dor, né? Com certeza ele sentia muitas dores, tomando analgésico, etc. Imagina o que ele não teria feito se ele não tivesse com dor, cara. Ah, e tira aí, 3 anos que ele foi contratado, entre os 17 e os 20, em 3 anos ele já fez história do jeito que fez, tá ligado? É. Realmente é... Por estar incomodado com a baixa minutagem, Ronaldo segue mais uma vez os passos de Romário e agora assina com o Barcelona por 20 milhões de dólares. E cara, aqui o Barcelona não poderia ter tomado a decisão melhor, porque em pouco tempo esses 20 milhões de dólares seriam considerados uma das melhores contratações da história. Sim, É mesmo? Ainda no mesmo ano, em 96, com 20 partidas disputadas, Ronaldo marcou 17 gols e de quebra sendo eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo pela Caraca! FIFA, tendo somente Eita! 20 anos de idade. E não para por aí, porque na temporada 96-97, mesmo não vencendo o título da Liga, ficando atrás do Real Madrid por 3 pontos, Ronaldo conquistou a chuteira de ouro da Europa, marcando 34 gols em 37 jogos, Que isso? levando a taça da Copa do Rei e da Recopa Europeia, decidindo a final contra o Paris Saint-Germain, marcando um gol. A passagem do Ronaldo pelo Barça é muito impactante, cara, principalmente se a gente levar em consideração um curto período de tempo. Foi lá que ele conquistou seus primeiros títulos europeus e se firmou cada vez mais no futebol mundial. Sem falar, é claro, que lá ele recebeu pela primeira vez o título de melhor do mundo pela FIFA. E em toda entrevista que o Ronaldo dá recentemente, ele sempre afirma que ele gostaria de ter ficado mais tempo no Barça, porque ele gostava muito da cidade, gostava do clube, principalmente do clima, já que Barcelona lembra muito o Brasil nesse quesito. E hoje a gente quente sabe lá, que né? isso é algo comum, cara. Temos vários brasileiros aí que fizeram isso história é pelo verdade. Barça e são ídolos por lá. Só que o Ronaldo não Isso que eu ia falar, o contava. Brasil tem uma história muito grande com o Barcelona. Eu Tipo, ia do que a dizer, gente já viu praticamente aqui. Todos os nossos Neymar, jogadores mais Ronaldinho. famosos, vai tudo pro Barcelona. É, o Barcelona verdade. é esperto, ele não é bocó. Quê? O Barcelona é esperto, É. ele não é bocó, ele vai pegar os melhores. É.
simplesmente pagariam 32 milhões de dólares, o valor da sua multa rescisória, para retirá-lo do Barcelona. Sim, mano, esse foi o valor que a Inter de Milão teve que desembolsar para ter Ronaldo em seu elenco. O anúncio do Ronaldo na Inter parou o mundo do futebol. Naquele momento ele já era a maior estrela do futebol mundial. E o impacto da sua transferência deixava isso ainda mais evidente. Todos os jornais ao redor do mundo estampavam seu rosto, segurando a camisa da Inter e sorrindo. O clássico sorriso que marcou era na equipe italiana. E o menino artilheiro foi negociado com a Internazionale de Milão por assombrosos 43 Imagina milhões que de era dólares. 43 milhões de dólares na época, anos 90. Eu ia falar, Imagina muito que não é, dinheiro. tipo, hoje em dia esse aqui já é um valor bizarro. Imagina 30 anos atrás. Maluco. Aquele já era camisa 10. E não, e é o que falou, eles tiveram que pagar a multa A multa, pro é. Barcelona. É que pra o poder que é tirar caro ele do normalmente Barcelona. é a multa. Porque normalmente esses times pagam multa contratual. É exatamente. Aí é, tipo, Cara, aí o bizarro. valor dobra, tá ligado? É bizarro. Na Itália, Ronaldinho ficou ainda mais popular. Virou uma mania entre os tifosi, os fanáticos torcedores italianos. E bom, mano, ele era Caraca. muito mais do que apenas um jogador de futebol. O acesso à informação naquela época já era bem mais rápido do que nos tempos do Pelé, por exemplo. Só a imagem do Ronaldo já era bastante para bater recorde de vendas em jornais ou revistas esportivas. Tudo que o Ronaldo fazia virava manchete. Todas as roupas que ele decidia usar esgotavam nas lojas. Todos queriam Era uma ser lenda. pelo menos parecidos com a grande estrela do futebol mundial. Porque se liga nisso aqui, cara. Hoje, em 2025, e essas fotos parecem ser atuais, mano. Eu, hoje em dia, queria ser assim, cara. Não tem jeito, pô. Ele era a Aura em pessoa, cara. É. Ele encarnou Aura. a você como protagonista. Não tem o que Formou fazer. Aura. E se a gente for falar em campo, mano, o resultado foi imediato. Ronaldo, usando a camisa 10 da Inter, marcou 14 gols em 19 jogos, sendo eleito pela segunda vez o melhor jogador do mundo pela FIFA. Caraca. E também, pela primeira vez, foi reconhecido pela revista francesa France Football, que o elegeu como bola de ouro daquela temporada. E como se já não bastasse, ele seguiu marcando gols, cara, finalizando a sua temporada com 25 gols, sendo vice-artilheiro da competição e também o estrangeiro que mais marcou gols na sua temporada de estreia. E o Nossa. desempenho espetacular e a adaptação rápida de Ronaldo superavam todas as expectativas, o que levou a imprensa italiana a apelidá-lo carinhosamente de O Fenômeno. E foi assim que o Ronaldo Fenômeno foi então- chegou para a sua segunda Copa Foi do na Mundo. Foi a imprensa Itália. italiana, então. O que colocou o Ronaldo Eu pensei Fenômeno. que tinha sido aqui. No Também, Brasil, da que hora, começaram a da chamar hora. de Ele sabia fenômeno. dessa. Sendo titular. O Brasil vinha para tentar defender o título conquistado em 1994 e sonhando com a conquista do pentacampeonato. Na Copa de 98, Ronaldo demonstrava na prática o porquê de ser o melhor do mundo, já lidando com algumas complicações físicas, como por exemplo lesões na perna, que ele costumava tratar com analgésicos. Mesmo assim, Ronaldo anotou Nossa. 4 gols em sua primeira Copa como titular. Esse gol aqui contra Marrocos, ainda na fase de grupos, onde o Brasil venceu por 3-0, marcou também 2 gols contra o Chile nas oitavas de final. Esses que você tá vendo aqui agora. Além de também ter marcado contra a Holanda na semifinal, naquele jogo que terminou empatado em 1-1. E nesse mesmo jogo, Ronaldo também converteu a sua cobrança de pênalti, ajudando então o Brasil a garantir a vaga na grande final da Copa de 98. Rapaziada, agora fugindo do roteiro aqui rapidinho, essa partida do Ronaldo contra a Holanda em 98, ela é simplesmente inacreditável. Eu peguei pra assistir esses jogos aqui da Copa de 98 justamente pra poder escrever esse vídeo, já que eu sou de 99, então né, eu não era nem nascido. E eu já sabia que ele tinha jogado muita bola e tal, porque meu pai sempre fez questão de falar que o Ronaldo em 98 tava vivendo o seu auge ali. Só que eu não tinha verdade. noção do quão bizarra foi a atuação dele, cara. Ele era praticamente imparável, pô. Uma força física absurda, o cara arrancava, velho, dava uns piques assim de 20, 30 metros, como se fosse nada, irmão. Carregando o zagueiro, carregando o meio campo. Ele não era aquele centroavante fixo de área, tá ligado? Aquele cara que tá ali embaixo da trave pra poder só ficar empurrando bola pro gol. Em muitos momentos ele vinha lá no meio de campo buscar a bola, velho. E saía rabiscando 2, 3, 4 em alta velocidade e chutando pro gol, cara. Inacreditável mesmo, mano. Pega pra ver aí. Se você não acredita em mim, joga no YouTube. Ronaldo vs Holanda 98. Tenho certeza que você vai se surpreender Não, também, cara. o futebol brasileiro mesmo nessa era época fenômeno, não tem o que falar. O era impacto melhor dele do era tão mundo. grande que nas Que partidas da Copa do Mundo era comum ver centenas de fotógrafos acompanhando ele no campo. Cada movimento que ele dava era acompanhado pelas centenas de lentes que não lhe davam espaço. Ele reclamava bastante disso, inclusive, mas não tinha o que fazer, mano. Ronaldo, aos 22 anos, já era bravo. refém do seu tamanho. E logo após a decisão de pênaltis que Tafarel brilha, Ronaldo e a seleção brasileira enfrentariam a segunda final consecutiva de Copa do Mundo. Dessa vez contra a França. E cara, toda a euforia pra jogar essa final de Copa acabou se transformando em tensão imediatamente após o Galvão Bueno aparecer ao vivo e dar a notícia de que o Ronaldo havia sofrido uma convulsão e estava cortado da final. A tão famosa convulsão que abateu Ronaldo foi diagnosticada desde como estresse até como ataque epilético. Ela aconteceu na concentração mesmo, mano. Na madrugada da véspera do jogo, seu companheiro de quarto, Roberto Carlos, foi o principal responsável por socorrê-lo e alertar o resto
resto da equipe. Ronaldo, obviamente, foi levado para o hospital para realizar exames médicos a fim de entender o que aconteceu e qual era a gravidade do problema. E após realizar todos os testes necessários, ele foi liberado para deixar o hospital apenas 75 minutos antes do início da partida. Então, cara, faltando só 40 minutos. Será que ele entrou? Eu não sabia que ele tinha tido convulsão. Será que ele entrou? Se ele entrou no meio do jogo, tipo assim, ia ser absurdo, tá? Ia Mas ser pode, cinema. tipo... Se ele foi liberado, Por é regra, porque mas ele não. tava bem. É porque, tipo assim, acho que tem... Tipo, não sei como é que são as regras, mas pra mim, tipo assim, tem que falar a seleção, o time antes, né? Pode só trocar na hora do jogo. Pegar um jogador que não tava, entendeu? Ah, mas é que eu acho que, na teoria, ele tava escalado certo. Só teve que substituir de última hora. Mas aí se voltou, falar tipo assim... Porque provavelmente a equipe sabia, ó, ele tá fazendo os exames, se for liberado, ele vai entrar no lugar do fulano. Será? E provavelmente deve ter... Ninguém ia, tipo, substituir Ronaldo. Não tem como. No jogo, Ronaldo já estava no vestiário dizendo que estava bem e que queria jogar a final de qualquer jeito. E é claro que isso acabou dividindo o grupo, né? Entre aquela parcela de jogadores que queriam contar com o Ronaldo, ignorando qualquer risco, já que supostamente os médicos tinham dado alta pra ele. E também a outra metade dos jogadores que não queriam que ele entrasse em campo. Até porque, teoricamente, o Edmundo daria conta do problema. Mas o que aconteceu ficou marcado na história, já que Zagallo bancou a decisão e escalou Ronaldo nos 11 titulares da grande final da Copa do Mundo. Aí, o resultado foi evidente. O Brasil não se encontrou e tomou um vareio da França, perdendo a partida por 3-0 em uma atuação inexplicável da seleção brasileira. Aqui é claro que a convulsão e tudo que gerou no ambiente da seleção teve grande impacto nesse resultado. Imagina como tava a cabeça do Ronaldo, cara, disputando sua primeira final de Copa horas depois de ter passado por um dos eventos mais traumáticos da sua vida. A França, comandada por Zinedine Zidane, saiu com seu primeiro título de Copa do Mundo. E Ronaldo foi mais uma vez o grande foco das lentes, o que gerou essa icônica foto dele, né, cara? Aqui a gente consegue ver o Ronaldo ainda bem jovem, com as chuteiras penduradas no pescoço. Essa imagem, inclusive, no futuro virou até estampa de camisa, velho. É o que eu disse, tudo que ele fazia virava algo maior. É impressionante. E bom, a fase ruim parecia estar chegando de vez para o fenômeno, já que depois do vice-campeonato em 98, R9 ainda defendia as cores da Inter, mas jogava com menos frequência, já que o seu corpo e os trabalhos fora de campo estavam cobrando seu preço. Era problema com tendinite, urgência com patrocinadores, o futebol mesmo aos poucos estava se tornando cada vez mais distante na vida do Ronaldo. Até que na temporada 99-2000, Ronaldo teria sua primeira grande lesão no joelho. Ronaldo estourou o joelho na sua partida contra o Lecce, com uma previsão de volta de 5 meses parado. E ele até que conseguiu voltar antes ainda do tempo estimado, velho. Até que no dia 12 de abril de 2000, um dia que era pra ser um dos mais felizes da vida do Ronaldo, até porque o seu filho estava nascendo. E nesse mesmo momento, Ronaldo voltava aos gramados. Ele só não contava com o que aconteceria neste mesmo jogo. Ai, tô nervosa. Sicuramente una brutta notizia per Marcello Lippi che dopo vai se machucar. una decina di minuti di gioco e 5 mesi di astinenza per Ronaldo deve probabilmente rinunciare chissà per quanto ancora a questo grande fuoriclasse. Deve ter pego o joelho dele que já tava ferrado. tutto sull'articolazione, quindi credo com certeza. O joelho dele tava recém-operado. Ai, nossa senhora. Imagina a dor. Olha, mas ali já deu pra ver o joelho. Muito. Deu pra ver o joelho dele já. É que vendo assim não parece, mas se a pessoa pra fazer esse drible, usa muito que tem que é muito que usa. Deve ter forçado muito o joelho dele. Tava recém-operado, né? Caraca. Contra Lazio, a imagem que parou o mundo do futebol. O joelho direito do fenômeno praticamente se rompeu e uma longa e dolorosa recuperação viria pela frente. Inicialmente era previsto que 8 meses seriam o suficiente para que Ronaldo voltasse aos gramados, mas a realidade foi bem mais dura do que isso, sendo uma recuperação total de 15 meses, praticamente o dobro do tempo estipulado. Cara, 1 ano e meio. Que isso? Há pouco tempo atrás, Ronaldo deu algumas entrevistas onde ele relata sobre o processo de recuperação e quão doloroso foi passar por tudo aquilo. Imagina a mídia, a dor. O que mais era dito é que Ronaldo estaria acabado, que nunca mais veríamos o seu futebol em alto nível, já que alguns médicos chegavam a dizer que se ele voltasse a caminhar em velocidade, já seria considerado um milagre. E bom, ele foi chamado de fenômeno, não é à toa, certo? A convocação de Ronaldo é tão absurda quanto o noivo casar-se sem conhecer a mulher. Tem coisas que só o dinheiro explica. Essa era a frase que estampava uma bandeira levantada pelos torcedores brasileiros para criticar a convocação de Ronaldo. E o mais irônico, mano, é que essa faixa foi levantada só alguns meses antes do início da Copa do Mundo de 2002. E bom, ainda bem que o Felipão ouviu o Ronaldo e resolveu lhe dar uma segunda chance, confiando 100% no seu físico. A Copa de 2002. E aí, meu amigo, o resto é história.
A Copa É veio histórica, e não o sei. fenômeno ressurgiu, marcando 8 gols, passando em branco somente em uma partida durante toda a cabelinho. Copa. Ronaldo, logo no primeiro jogo contra a Turquia, já mostra seu cartão de visitas, abrindo o placar aos 50 minutos. Rivaldo ampliou aos 87, fechando o placar de 2-0. Na segunda partida, agora contra a China, Ronaldo marca novamente. Dessa vez ele foi o último a balançar as redes, fechando o placar de 4-0 para o Brasil. Na terceira e última partida da fase de grupos, Ronaldo marca mais 2 vezes, dessa vez contra a Costa Rica na vitória por 5-2. Finalizando então a fase de grupos da Copa com 4 gols em 3 jogos. Já Exato. nas oitavas contra a Bélgica, Ronaldo marcou novamente, dessa vez nos 87 minutos para fechar o placar de 2-0. Nas quartas contra a Inglaterra, foi a única partida em que Ronaldo não marcou nenhum gol. Só que naquela época o Brasil era tão apelão que mesmo quando ele estava abaixo, ainda tinha Mano. o Rivaldo e o Ronaldinho para carregarem o jogo. Olha essa Essa, seleção, com certeza, cara. Foi a melhor Tá louco. atuação Era do Ronaldinho o trio. Gaúcho pela seleção brasileira. Aquele gol de falta lá icônico que todo mundo lembra e ninguém sabe dizer ao certo se ele queria chutar ou cruzar, né? Tem entrevista que ele fala que quis chutar, tem entrevista que ele fala que quis cruzar, enfim. É o bruxo, ele pode falar o que ele quiser. É o bruxo. Ronaldo já tinha mais do que provado que aqueles torcedores e todo mundo que decretava que ele estava acabado, estavam errados. Na grande final da Copa do Mundo de 2002, o Brasil enfrentava a Alemanha. E aqui é aquela curiosidade que não é mais curiosidade pra ninguém, né? Oliver Kahn, o goleiro alemão, havia sido eleito o melhor jogador da Copa. Isso antes de jogar a final. Que erro que vocês cometeram, FIFA. Que erro. O Brasil tava bem na partida, só que o jogo ainda estava bem Sempre aberto. o goleiro da Até- Alemanha, incrível. É sempre alguma coisa relacionada à Sempre. Alemanha, né? Sempre o goleiro da Alemanha, que os goleiros da Alemanha não dá não. Nunca Não, me os caras esqueci do 7-1. 2,10 m, é impossível esses goleiros, né? É Que impossível. Ronaldo mais uma vez aparece. Se liga no lance, velho. Ronaldo tá aqui com a bola dominada e ele tenta driblar os zagueiros alemães. Ele acaba sendo desarmado, levanta e já vai imediatamente pra tentar roubar a bola. Consegue roubar a bola, faz a tabelinha com o Rivaldo, mas o Rivaldo não quis saber de devolver. Ele já virou chutando e metendo essa bola pro gol. E claro que o Ronaldo não quis saber se era o melhor jogador da Copa na frente dele. Ele acreditava que independente de quem fosse, poderia ter 1% de chance do goleiro soltar aquela bola. E por via das dúvidas, ele tinha que estar lá caso isso acontecesse. Ronaldo então abriu o placar para o Brasil aos 67 minutos. Nossa. Gente do céu. Olha, ele foi mesmo, dane-se. Meu Deus. Olha a cara do goleiro. 12 minutos depois, aos 79, Rivaldo faz um corta-luz primoroso e Ronaldo acerta uma chapada perfeita no canto de Oliver Kahn, ampliando o Nossa! placar e levando o Brasil a vencer a grande final por 2-0. 4 anos depois do vice em 98, Ronaldo, agora com algumas cicatrizes a mais, liderava junto a Rivaldo a seleção brasileira e conquistava o pentacampeonato mundial. O trabalho de toda a seleção do É o grupo. Penta. Enfim, É o Penta, eu cadê o Hexa, meu Deus? trabalhei 2 anos e meio tentando recuperar dessa lesão e hoje Deus reservou isso tudo aí pra mim e pra seleção. Sendo o artilheiro da Copa do Mundo com 8 gols e conquistando também a sua segunda bola de ouro e o terceiro prêmio de melhor jogador do mundo Caraca. pela FIFA. Cara, se a carreira do Ronaldo tivesse acabado ali, naquela Mano, Copa, ele já merecia... A questão é, toda eu não fama que sabia. ele tem ao redor Eu do não mundo. sabia a história Não, dele pra- toda, né? E vendo isso aqui é muito doido, porque eu não sabia que ele tinha passado por todas as complicações. Então, assim, apesar de, na carreira dele, grande parte do tempo ele ter ficado afastado por conta das lesões, mesmo assim, ele recebe o título de fenômeno. Ele jogou pouco tempo, tipo assim, comparado à quantidade de tempo que ele tava lesionado, né? Com dor. Sim. E mesmo assim, o cara era tão bom que ainda recebeu o título de fenômeno, mano. Né, tipo, Bizarro. eu não sabia praticamente... Eu bati. Porque eu tenho um pezinho Travou, nervoso, peraí. travou. Voltei. Eu sei, eu falei, eu bati na câmera. Eu não sabia muito, que realmente, a época, como ele citou, né? A época que o Ronaldo tava no auge e tudo, eu não tava nem nascida. Então, tipo, eu só sei do Ronaldo por histórias e por coisa que todo brasileiro sabe. Mas, cara, realmente, vendo agora essa parada da convulsão também. Não como sabia. Foi, tipo, foi uma parada muito pesada e mesmo assim ele jogou. E Mas aí ele deu não o que deveria ter deu. entrado em campo, porque Não eu acho que deveria, isso eu falei. desestabiliza não só ele, como o time inteiro. O Saber time que. fica receoso, sabe? Então, saber que ele tinha acabado de ter uma convulsão, que ele poderia ter uma convulsão a qualquer momento, de novo, entendeu? Eu acho que ele não deveria ter entrado. Então, Acho eu que até foi um falei, eu erro. provavelmente estaria do lado do que falasse, gente, não, ele acabou de chegar do hospital, pelo amor de Deus, deixa o menino descansar, tá ligado? E aí, graças a isso, ele, tipo, ter sofrido o que sofreu com a seleção e ter se machucado ainda mais e ter ficado mais tempo afastado. Então, tipo assim, realmente, acaba que quando você vai ver, o tempo que ele mais passa é afastado por causa de dor e lesões do que realmente em campo. E mesmo assim, o pouco Então. tempo que ele passou em campo foi
É o que eu tava falando, tipo, bizarro, não sabia disso, que ele tinha sobre tantas lesões assim. Mas eu acho que a maioria das carreiras dos grandes jogadores é isso, que é muito treino, é muita prática, é muito tempo forçando o corpo humano. E o corpo humano não aguenta. Infelizmente, o corpo humano não aguenta tanto treino assim, entendeu? Então, é complicado. Porque é aquilo ali, Neymar tem esse estudo de lesão, Cristiano Ronaldo tem estudo de lesão, Ronaldo teve estudo de lesão. Por quê? Porque é muito treino. É o dia inteiro treinando, num descanso, o corpo humano não aguenta, né? Qualquer um, mano. Você disputar uma Copa do Mundo depois de tudo que aconteceu com ele, toda essa trajetória de superação, mesmo que ele seja um fenômeno, imagina como ficou a cabeça desse cara durante um ano tratando uma lesão seríssima no joelho, tendo que ouvir de diversos médicos dizendo que você nunca mais seria o jogador que um dia já foi. E o pior, tendo vários outros que diziam que ele sequer voltaria a correr. E mesmo assim, você ter a força de vontade pra encarar tudo isso de peito aberto, mano, de cabeça erguida, passar por ele não desistiu. E conseguir ser o melhor jogador da Copa do Mundo, carregando a seleção brasileira para o 5º título mundial. Só por isso o Ronaldo já seria gigante, mas a carreira dele ainda podia melhorar. Nossa. Louco. Ele foi pro Real Madrid? Mas isso é 2000? Não entendi também porque voltou. Não entendi porque voltou 2 anos. Foi em 2002 agora. Não entendi porque voltou. Aqui ele foi... É porque ele tá falando da Copa, eu acho, em 98. Tava falando aí da Copa pra 2002. Que acho que era agora ele voltou num tempo, porque ele tá falando só de Copa, 98 e 2002. Aí acho que agora ele voltou pro meio tempo ali entre as 2 Copas. Bueno, todo. Intentaré hacer todo para corresponder à expectativa. Espanhol absurdo, tá? Vai que manda. Logo após o término da Copa do Mundo, ainda em 2002, no dia 31 de agosto, o Real Madrid investe 45 milhões de euros para ter o melhor do mundo em seu elenco. Na época, o Florentino Pérez, que já era o presidente do Real, tinha um plano de formar um elenco recheado de estrelas do mundo todo, para atingir cada vez mais torcedores ao redor do mundo e transformar o Real Madrid em uma marca global. E bom, nada melhor do que o fenômeno para ajudar nessa missão, né? A estreia do fenômeno foi incrível, já que ele precisou só de 59 segundos para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. Porra! Mas, infelizmente, o restante da sua passagem passou bem longe de ser o que o projeto Galácticos esperava. O Real Madrid Galáctico conseguiu vencer somente 2 La Ligas, na temporada 2002-2003 e na temporada 2006-2007. Ronaldo também foi o artilheiro da Liga na temporada 2003-2004, mas na Champions League, o principal foco do projeto, Ronaldo só conseguiu chegar até a semifinal, inclusive com o Real Madrid sendo eliminado 3 vezes seguidas nas oitavas de final. E bom, se as coisas estavam ruins pelo Real Madrid, ainda havia esperança de que pela seleção tudo iria se resolver. Até que no mesmo ano, em 2006, Ronaldo disputou sua 4ª Copa do Mundo, marcando 3 gols, sendo 2 contra o Japão e um gol icônico contra a Gana. Mas acabou ficando só por aí mesmo, porque em uma participação ridícula da seleção brasileira, que pra muitos era a mais completa, mas que na hora do vamos ver, acabou levando... Mano, mas foi bizarro, que se for parar pra pensar, a seleção de 2006 era bizarra também. Então assim, era muito boa, mas não trouxe o resultado esperado, apesar de ser só nome bizarro, tá ligado? Absurdo. E não trouxe o resultado. Realmente a de 2006 eu lembro, né? Eu vi a de 2006. Então... Eu não. Quer dizer, eu vi, mas eu não lembro, tipo, eu não tinha Eu já idade. lembro mais, eu lembro que eu acompanhei. Tipo assim, não acompanhei porque eu não acompanhava futebol, era muito pequeno, mas assim, tipo, eu lembro de tudo tá enfeitado, que na época... eu lembro de tudo enfeitado, então, eu tenho uma foto com a minha família assistindo. Eu lembro que na época a gente enfeitava muito muro, assim, o pessoal pintava muro, tinha Hexa, pintava. As coisas nas ruas. Hoje em dia não faz mais, mas tinha bandeirinha, eu lembro a gente colocando bandeirinha, Hexa, todo mundo se pintando a cara aqui de vermelho e amarelo. Hexa. Então, assim, eu lembro disso. E eu lembro que o Brasil perdeu. Eu tenho essa lembrança. Eu não lembro. Desse Hexa. Não lembro do jogo, assim, né? Não lembro como é que foi, era muito pequena, mas eu lembro. Eu também não. Eu lembro do sentimento, assim, de tudo pra da França, época da Copa. com uma atuação absoluta de Zidane. Voltando pós-Copa para o Real, as coisas estavam mais complicadas, porque o clube merengue havia acabado de contratar o centroavante Van Nistelrooy. Ronaldo nessa época já estava visivelmente acima do peso, o que estava dificultando muito as suas arrancadas, Nossa. que era a sua jogada característica. E claro, quando você joga várias partidas de alto nível, estando acima do peso, você fica ainda mais suscetível a lesões. Ainda mais se tratando de um jogador como ele, que já tinha um histórico bem grande. O joelho dele já tava ferrado quando ele tava mais magro. Imagina ele acima do peso. Mais pesado. Imagina o peso que o joelho dele não ia aguentar.
Não ia. temporadas, o Real foi o clube em que Ronaldo passou mais tempo e jogou mais partidas. Por lá, ele disputou 177 jogos, anotando 104 gols. Isso é mais um fator que serve para mostrar o quanto a carreira dele foi prejudicada por lesões, já que o Real Madrid foi o clube em que ele mais disputou jogos e não teve nem 200. Ele finalizou com 177. Após deixar o Real Madrid, Ronaldo embarca novamente para a Itália, agora para o Milan. No dia 18 de janeiro de 2007, era oficial, Ronaldo era jogador do Milan. E ele até dá pra ver que ele já tava acima do peso. teve novamente uma lesão que acabou impedindo que ele tivesse continuidade. O Milan então optou por não renovar o seu contrato, terminando então a sua saga pela Itália com somente 20 jogos disputados e somente 9 gols marcados. Essa temporada marcava o fim da era europeia de Ronaldo, já que agora ele voltaria para o Brasil para tratar a sua lesão utilizando as instalações do Flamengo. Ronaldo sempre deixou claro ser torcedor do rubro-negro carioca, e agora o cara tava lá todos os dias treinando e tratando a sua lesão. Ou seja, era questão de tempo para ele assinar com o clube, certo? Errado, porque o Flamengo viu o Ronaldo treinar lá todos os dias e em nenhum momento ofereceu um contrato pro cara. Nem sequer chamou pra uma reunião nem nada do tipo. Olha, cara, aqui eu não sei se o Flamengo achava que não tinha capacidade... Mas eu acho que a questão da lesão, eu acho que ia pagar muito caro. Eu não sei, tá? Óbvio que eu não sei de nada. Mas eu acho que ia pagar muito caro pra um jogador que é enorme pra correr o risco dele não, assim como na Itália, não conseguir jogar 2 jogos, entendeu? Tipo assim, não conseguir jogar, sabe? Eu acho que... Porque ele já tava tava acima do peso e lesionado, com o joelho ferrado. Pra ele estar vendo os treinos dele e não resolver... A idade, mais ou menos, dele assinar nessa época. Ele já devia ter o quê? ele já deve estar mais velho, quase uns 30 e pouco aqui já. 30 e pouco, né? Que já é 2007. Então, pra jogador já... Se ele tinha 20 em 90 e pouco, aqui já devia ter quase 30 e pouco. 30 Mas pensa, eles estavam vendo o treino dele todos os dias, então eles devem ter olhado e visto, poxa, não tem como ele tancar, aguentar 90 minutos de jogo, correndo sem parar. É como falou, tipo assim, se ele ia treinar lá todos os dias, eles devem ter visto o desempenho dele e ver, tipo, que não vale a pena, tá ligado? Porque imagina pro Flamengo contratar o Ronaldo, imagina o valor que ele não ia ter que desembolsar. Eu acho que, sinceramente, já teria caído um pouco o valor dele, comparado à época europeia, mas mesmo assim ainda um valor alto. Eu acho que é a mesma coisa que o Neymar. Tipo assim, o Neymar é um jogador que, pra mim, tá muito similar ao Ronaldo, da questão de lesão. É um jogador que tinha um potencial gigantesco, mas que por conta de todas as lesões, não conseguiu atingir esse ápice, né? Entendi. Acho que os dois jogadores, eu achei bem similar a história do Neymar com o Ronaldo nessa questão, assim, que eram os dois fenômenos da geração, mas que grande parte da carreira foi lesão no joelho. Que o Neymar também teve. E quando o Neymar foi pro Santos, ele já tava lesionado. Ele não tava jogando no auge dele. O joelho do Neymar é igual ao do Ronaldo, todo ferrado. Ele já operou várias vezes, faz fisioterapia, etc. Então, assim, eu acho que... Por isso que eu não entendi. Porque o Santos contratou o Neymar por um valor enorme também. Agora, né? Você fala? Agora. Mas também o Neymar jogava no Santos. Tem essa questão que o Neymar também começou no Santos, né? Começou no Santos. Não sei, mas eu achei bem similar. É muito triste também, né? Que tanto o Neymar quanto o Ronaldo sofreram com lesões. Porque a gente vê que, assim, os grandes nomes como Cristiano Ronaldo e Messi, até onde eu sei, eles não sofreram com essas lesões tão impactantes quanto o Ronaldo e o Neymar, que eram os dois grandes nomes da seleção brasileira, né? Do futebol brasileiro, né? Então é bem triste, porque eles poderiam realmente ter sido muito maiores. Eles já foram absurdos de grandes. Mas imagina se não fossem lesões, eles iam ser muito, muito, muito maiores do que já foram. É porque, querendo ou não, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Messi, eles, entre aspas, já são velhos. Tipo assim, eles têm 40 e poucos anos, mas eles ainda estão no auge deles. Então, tá porque eles não sofreram lesão. O Neymar e o Cristiano, exatamente, tipo, com 20 anos já estavam lascados, entendeu? Então, tipo assim, isso que impacta. É exatamente tanto, isso que eu tô falando, que tanto o Neymar quanto o Cristiano, o Ronaldo, desde o iniciozinho da carreira tiveram lesões, enquanto o Cristiano Ronaldo e Messi não tiveram essas lesões. Foram episódios pontuais, assim, de lesões. Já as lesões do Ronaldo e do Neymar acompanharam durante a carreira toda, desde o início, entende? Então, assim, é muito triste pensar que... Imagina pra eles, se a gente pensa assim, imagina pra eles, assim, onde que eu não teria chegado se não tivesse essas lesões? O potencial, tipo, eles sabem o potencial que eles mesmos têm e os limites de pensar, tipo assim, cara, eu não consigo fazer isso. É triste. Então, e eu realmente, os grandes nomes das últimas gerações, que era o Ronaldo e o Neymar, sofreram a mesma coisa, que era lesão no joelho e uma dor crônica, que não passava, né? Bizarro.
de contratar o Ronaldo na época, por questões financeiras, né, claro, ou se eles realmente achavam que o Ronaldo tinha acabado pro futebol após tantas lesões. Sinceramente, cara, nenhuma das duas pra mim faz sentido, tá? Porque quando você tem um cara como o Ronaldo ali, de bandeja, praticamente pedindo pra assinar, você tem que oferecer o contrato, não interessa como. Mesmo que ele não jogasse nem um minuto pelo Flamengo, cara, só o tanto de mídia, de holofote, de patrocínio que ele ia trazer pro clube, já ia pagar ele. Muito benéfico de qualquer maneira. Mas na época, a diretoria do Flamengo moscou, e quem teve essa visão foi Andrés Sanches, o presidente do Corinthians. No dia 9 de dezembro, verdade, ele foi pro Corinthians. Ronaldo brilha muito no Corinthians. Exatamente. Nossa, é verdade, ele foi pro Corinthians. Eu nem tinha me tocado. É verdade. Tem algum jogador que tem um meme de não sei o que do Corinthians. Eu esqueci que era o Ronaldo. Não, eu sabia que era o Ronaldo, só que eu não me toquei que era nessa época. Que fica Ronaldo. E era mesmo, era essa época do pânico mesmo. Que era 2008, 2009. Era exatamente, caraca. Deve ter sido na época que ele acabou de assinar com o Foi, Corinthians. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Cara. Muito bom esse meme. Que Ronaldo era anunciado como jogador do clube paulista. E aí, cara, o impacto... Então, aí a camisa dele é esse mesmo. Então, a camisa dele do Brasil era o 9. Então, até aqui que do Corinthians deve ter colocado ele como número 9, como homenagem. Por isso que era R9. Só que na Itália, colocaram ele 10, que era o artilheiro. Só que só na Itália que trocaram. Segundo artilheiro, vice-artilheiro então, centroavante, né? É que o número 10 é o artilheiro, né? O nome é o maior nome, né? Ah, mano, então é isso. Mas o número, é por isso que é R9, é da camisa mesmo. Imediato, já que o fenômeno marcou 8 gols nas 10 primeiras partidas que disputou pelo Fala Campeonato dele! Paulista. Brilha muito no Corinthians! Contra o Santos, na grande final do campeonato. Olha isso, rapaziada. O domínio que a bola morre no pé, cara. A condução, a finalização, tudo isso pesando 100 quilos, mano. E se for pra falar de golaço, nessa mesma partida, o R9 Nossa, não também parece. É músculo, né, também. Cara, não tem o que falar, mano. Que coisa maravilhosa esse gol. Realmente, agora eu entendo o meme. Ronaldo brilha muito no Corinthians. Agora eu entendi. Você imagina um cara fazer tudo isso que ele fez ali pelo Corinthians com 100 e poucos quilos, cara. Eu sempre fico imaginando o que será que o Ronaldo teria feito aqui no futebol brasileiro se ele não tivesse saído ainda com 17 anos. Sabe o Neymar, que jogou aqui até os 20, né? Se eu não me engano, até os 21 pelo Santos. Imagina se o Ronaldo também tivesse ficado mais tempo, cara. Se ele tivesse jogado aqui pelo menos até os 20. Mais 3 aninhos de fenômeno aqui no futebol brasileiro. Imagina o que ele teria feito com o futebol daqui, cara. Mas aí ele não teria... Acho que ele não teria tido a fama que ele teve mundialmente. Porque se ele for chamado de fenômeno na Itália, porque no Brasil, ele eu não acho que... Porque, assim, a lesão dele começou aos 20 anos. Se ele fosse pra Europa só com 21 anos, ele já estaria lesionado. Então, ele não teria jogado tanto que ele jogou. Então, a Itália nunca teria dado o nome de fenômeno pra ele. E, mano, bem ou mal, a gente sabe que o Ronaldo é muito grande lá fora. Quando a gente morava na Coreia, todo mundo falava assim, Ronaldo. Sim, 2 jogadores brasileiros, Neymar e Ronaldo. Eram os 2 que falavam. Então, tipo assim, se ele tivesse ficado no Brasil... Ele teria sido muito famoso aqui, mas lá fora ele não teria sido reconhecido mundialmente, assim como foi. Porque ele já teria ido lesionado depois de 20 anos. É que ele jogou 2 anos antes da lesão lá, entendeu? Na época valia muito a pena, porque como falou, ele saía em todos os jornais, marcas de revistas, que são, tipo assim, coisas que eu acho que não tinha tanto nome aqui no Brasil. Jornal até assim, mas, tipo, negócio de revista italiana... até hoje não é a mesma coisa. Você pegar... sempre foi... Em relação você vê, mídia tem e tal, jogadores tá enormes aqui, enormes. Só que eles só ficam famosos mundialmente quando vão jogar na Europa, claro, porque aqui os outros países não conhecem o Campeonato Brasileiro. Já o da Europa todo mundo acompanha, né? Até porque são vários países juntos, não sei o quê, né? Não é só, tipo, só um país, não é só Espanha, só Portugal. É a Europa inteira, né? Então muita gente acompanha. E por mais que os melhores jogadores venham do Brasil, assim, né? Não querendo me gabar, né? E tal. Mas realmente, as ligas europeias são muito mais famosas do que, tipo, qualquer outra. Sim, tá porque todo mundo conhece Real Madrid, Barcelona. São times grandes, e é o que eu falei, são vários países. O Brasil acaba que é só o Brasil, é só o Campeonato Brasileiro. Então é Flamengo, Fluminense, Corinthians. Lá na Europa são vários países, entendeu? Então isso realmente muito mais gente acompanha. Mas assim, eu acho que se ele tivesse ficado no Brasil, ele não teria sido reconhecido mundialmente como fenômeno, etc. Porque ele teria ido lesionado pra Europa. Entendeu? Não, e uma coisa que eu tava vendo, né, tá falando bastante, batendo na tecla da questão dele ter ficado sobrepeso, né, acima do peso. O que eu acho que pode ter sido a quantidade de analgésico que ele deve ter tomado por causa disso. Por exemplo, corticoide, que é uma parada que se toma muito, incha muito, entendeu? Então, com certeza, vem esse peso dele, veio da quantidade de remédios que ele teve que tomar. E também não conseguir treinar tanto, né?
É por causa da lesão, Então. exatamente. Sem contar o estresse também, que deve ter sido na época tudo. Com certeza. Complicado. É só pensar assim, ele com 100 quilos, cheio de lesão, com 300 cirurgias no joelho. O cara veio pra cá e ainda destruiu jogando pelo Corinthians. Imagina aquele Ronaldo Brilha Prime, muito. mano. O que ele teria Brilha feito muito no aqui, Corinthians. velho. Infelizmente, isso é algo que vai ficar só na imaginação mesmo. Mas, voltando pra realidade, no mesmo ano de 2009, Ronaldo também foi muito importante para o título da Copa do Brasil, marcando seu gol no jogo de ida da decisão contra o Internacional. No ano seguinte, em 2010, Ronaldo não teve o mesmo impacto, já sofrendo cada vez mais pelo seu peso. E naquele momento, mano, parecia estar ainda mais acima do aceitável. Nossa. O cara tava colossal, mano. Ele chegou aqui pós-lesão Que com isso? 128 GB de espaço. Aí ele treinou um pouco e em 2009 ele conseguiu ficar ali com 64 GB, vai. Mas em 2010 ele já tava com 256, mano. Não tinha espaço pra mais nada. Nossa. Até que depois de uma precoce eliminação na Libertadores em 2011, Ronaldo decide dar uma coletiva de imprensa, onde ali ele anunciaria a sua aposentadoria. Segundo ele, o principal motivo seriam as sucessivas lesões, o fato de ter que sempre jogar com dores e principalmente seu sobrepeso. Ronaldo atribuiu esse problema a um hipotiroidismo, que nada mais é do que um distúrbio metabólico que desacelera o metabolismo, o que dificulta ainda mais a perda de peso, facilitando o acúmulo de gordura. Olha, Pode ser eu vou evitar mesmo. me aprofundar nisso aqui, cara, porque eu não sou médico, né? Eu sou só um youtuber. Ainda mais pelos Então, remédios eu e vou falar tal. besteira aqui. Então, quanto menos eu falar, melhor. E toma remédio pro resto encerrava da sua vida. passagem pelo Corinthians, com 69 jogos disputados. Ele marcou 35 gols, venceu o Paulistão e a Copa do Brasil. Aos 35 anos, Ronaldo Nazário pendurava suas chuteiras. Após uma carreira fenomenal ser assolada por lesões e questões de peso, o seu tempo foi mais que o suficiente para se consolidar como um dos maiores atacantes da história do futebol, eternizando o número 9 e sendo unanimamente para todos o melhor camisa 9 que o mundo já viu. Herói do Penta, bicampeão de Copa do Mundo e também, até 2014, ele era o maior artilheiro da história das Copas. Ronaldo foi dono de momentos históricos e o principal responsável por dominar toda uma geração do futebol, transformando o esporte em algo muito maior, graças ao seu poder midiático e carisma. Ronaldo foi aquele tipo de atleta em que tudo que ele tocava virava ouro. O maior exemplo disso é a própria Nike, que graças ao Ronaldo conseguiu atingir patamares nunca antes vistos no futebol. Pra vocês terem noção, cara, Ronaldo é uma das 5 personalidades mundiais que tem contrato vitalício com a Nike. Quem são os outros 4? Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Caraca! Fala do Ronaldo. Que Fala do Ronaldo, isso? brilha muito no Corinthians. Mas com certeza, na época ele devia ter ajudado muito no marketing da Nike. Tá maluco? Tá maluco. Mano, que isso? LeBron James, Michael Jordan, LeBron James, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, cara, que tipo, isso? Só lenda. Vai Tá tomar doido. do Ronaldo. Da hora. 280 jogos, 372 gols marcados. História no Brasil, na Holanda, na Itália, na Espanha e principalmente na seleção brasileira. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o fenômeno, eternamente um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Com certeza. Este foi Ronaldo Fenômeno. Nossa, muito legal esse. Achei eu emocionante. Gostei, hein? Muito eu legal. gostei muito da dinâmica dele, ele é engraçado, ele faz umas piadinhas, eu gostei do Foi, eu estilo de gostei. vídeo Nesse dele. final ele passou emoção, porque assim, eu acho que tem que ter, quando narra uma história de um jogador assim, que passou por altos e baixos, tem que ter essa emoção, entendeu? E eu acho que ele soube trazer bem essa emoção. Eu gostei bastante, que esse final foi... Não, obrigado. Esse final foi, esse final foi emocionante, tipo assim, passou a emoção. Eu acho legal quando o narrador do vídeo consegue trazer essa emoção. E ele conseguiu, achei que esse vídeo ele trouxe a emoção, sabe? É que ele não fala só como narrador, ele fala como torcedor, tá ligado? Admirador, ele vê o fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, mas como, assim, sabe? Uma pessoa que ele admira. Muito bonito. Eu gostei, mas assim, eu não sabia, eu achei muito bom. É um vídeo longo, né? Mas assim, eu achei muito bom porque eu não sabia dessa quantidade de lesões dele. Me surpreendeu ele, mesmo jogando tão pouco, ter conseguido o título de fenômeno, mundialmente falando, né? Na Itália, etc. Eu não sabia que ele tinha tantas lesões. Eu sabia que ele sofria com sobrepeso, né? Mas já no fim da carreira, né? Agora, das lesões no iniciozinho, com 20 anos, é muito triste. Não, a parada da convulsão, assim, pra mim foi, tipo assim, que mais me deixou em choque, tá ligado? Eu não fazia a mínima ideia disso. Então, realmente, é legal esses vídeos porque é documentários mesmo, sabe? Tipo assim, é uma parada que realmente conta toda a história e os altos e baixos, sabe? Eu gostei bastante. Ele falou que o YouTube pegou direitos autorais e eu tive que remover o trecho onde eu falava sobre a semifinal, onde o Ronaldo classifica o Brasil com um gol de bico milagroso contra a Turquia. Brasil 1-0 é classificado para a final, graças ao gol do Ronaldo. Ronaldo já tinha mais do que provado que aqueles torcedores e todos... Então teve mais um gol aí que ele fez que foi decisivo.
Mano, bizarro, não sabia. Não sabia das lesões. E é o que eu falei, muito triste. Tal qual a carreira do Neymar, que a gente viu o documentário do Neymar também, que a gente falou a mesma coisa. Que é muito triste que o Neymar tinha um potencial gigantesco que ele não conseguiu alcançar. Claro que por culpa da mídia negativa e de todo, assim, o hate que ele sofria e tal, mas grande parte da lesão também. Então a carreira do Neymar, apesar de ser gigantesca, poderia ter sido muito maior. Se não fosse pelas lesões, que também ele sofreu tanto. Tipo, o joelho do cara é todo ferrado também, sabe? Então é muito triste quando isso acontece. Ainda mais que no Brasil, os dois grandes nomes sofreram com isso, né? A gente vê, tipo, Messi não sofreu, Cristiano Ronaldo não sofreu tanto com isso. Já no Brasil, 2 grandes nomes sofreram com isso. Mesmo assim, conseguiram fazer uma carreira absurda, né? Eu acho que às vezes até pode ter tido pelo lado do Messi ou do Cristiano Ronaldo esse tipo de coisa, mas não foi na mesma proporção. É o que eu tô falando, não foi crônico. Eles conseguiram contornar isso antes de se tornar crônico. Não acho, eu acho que foi azar mesmo. Porque assim, o Cristiano Ronaldo e o Messi treinam tanto quanto o Neymar e até mais, talvez, do que do Neymar, o Ronaldo. Foi só a questão que azar que aconteceu com ele, sabe? Tipo, de ter se tornado crônico, sabe? Porque eu tenho certeza que eles tinham os melhores médicos. Neymar, então... Agora então, eu penso já nisso, tá mais tipo tecnológico, assim, sabe? O Ronaldo eu até entendo, porque teve a questão da época, sei lá, às vezes pela época, o que não faz tanto sentido, porque não é tão cada corpo, assim, cada corpo é um corpo, entendeu? Mas assim, óbvio que Cristiano Ronaldo e Messi tiveram lesões, até porque a gente viu no vídeo do Cristiano Ronaldo que ele sofreu uma lesão, que ele não conseguiu jogar, etc, durante a final lá da Nations League, né? Só que a questão é que eles conseguiram se recuperar e não foi crônico, não se tornou crônico. Já o do Ronaldo e do Neymar se tornaram crônicos. Eles tinham dores crônicas, não passava só com remédio. Entendeu? Esse que foi o problema. Eles jogavam com dor. Você não consegue jogar 100% com dor. Por mais que se esforce muito, não dá pra ignorar isso, sabe? Tá maluco. Cara, eu imagino o quão difícil deve ser, tá ligado? Tipo... Vendo, assim, agora o Ronaldo. E eu penso... É que eu tô pensando mais na do Cristiano, porque, tipo, deu pra ver ele chorando no campo. Tipo, ele realmente desistiu. Chegar num ponto que ele desistiu. Então, tipo assim, eu imagino o quão difícil deve ter sido pro Ronaldo jogar com essas dores que ele sentia. Mano, naquela hora que, tipo, ele volta depois da convulsão e tal, e que rompe mesmo, que, tipo, vai pro beleléu. Cara, deve ter sido uma dor que, tipo, ele cai, ele grita. Tipo assim, dá pra ver. Tipo, a boca dele é aberta e ele chorando. Tipo, é muito... Imagina, ele falou que o joelho dele... rompeu todo. Foi romper o joelho direito. Tipo assim, imagina o nível de dor que deve ser isso, cara. Que a gente não tem A questão, acho que é pior ainda, foi quando aconteceu isso. E aí os médicos falaram que ele não ia talvez nem andar de novo, conseguir correr de novo. Imagina, mesmo assim ele ficou falando, não, eu vou voltar. Mas nessas horas eu acho que também a mente ajuda muito. Porque se você tiver uma mente assim, não, eu vou voltar, eu vou conseguir, eu acho que isso ajuda muito na recuperação, sabe? Forte, se você só desistir... Eu acho que aí você nem volta mesmo, sabe? Porque aí você para de tentar, para de praticar, para de se esforçar. Então, acho que uma mente forte, assim, ajuda muito a você não desistir e se esforçar pra conseguir recuperar. Nunca 100%, claro, mas recuperar pra conseguir jogar. E ele conseguiu, né? Tanto é que foi pro Corinthians, jogou muito no Corinthians, etc. Da hora, mano, muito legal. Muito legal esse documentário. Tem que ter uma mente muito forte, porque foi o que ele falou, foi os médicos falando, talvez passe nem ande. Não. Os jogadores, tipo, os torcedores vaiaram muito, né, porque querendo ou não, a gente não perdeu a Copa por causa dele, né, mas teve o que teve da parada da Copa lá, que acabou perdendo. E, pô, sei lá, os treinadores, sei lá, a mídia inteira deve ter ficado muito pesando nele. Então ele teve que ter muita, assim, força de vontade pra continuar fazendo o tratamento, porque 1 ano e meio parado, tipo, se esforçando. Ele falou, eu não sei. Muito, tipo, foi uma parada que foi. Eu não sei se ele chegou a sofrer, tipo, ódio, assim, hate. Mas aí, se alguém tiver... Eu acho que deve ter dado hate nele, é loucura. Muito doideira. Assim, a pessoa não tem noção. Tá ligado? A pessoa não tem noção de nada, porque o cara tava se esforçando pra caraca. Então, assim, eu não sei se chegou. É que eu nunca vi ninguém falando mal do Ronaldo, né? É sempre exaltando ele, né? Mas não sei se na época teve, não vou lembrar. Mas aí, se tiver tido, é doideira, porque o cara tava claramente se esforçando, jogando com dor, tá ligado? Jogando depois de uma convulsão. A pessoa que foi lá e deu hate nele é da doida já. Mas enfim, mano, muito da hora, eu gostei muito. Parabéns aí pra esse canal, que ficou muito legal, muito bem feito o documentário. Eu achei emocionante, passou a emoção toda, explicou certinho a história. Curti bastante, né? Muito bom. E já tá enorme, meu Deus, 1 hora de react. Enfim, esse foi o react de hoje, pra vocês terem gostado. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o like, deixa aqui nos comentários do vídeo, se inscreve a gente reagindo aqui no canal. Nossas redes sociais estão aqui na descrição, pra quem quiser seguir, vão lá. Segue a gente, inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo novo todos os dias, tá? E tchau!